Quisemos concluir, o pastor Jorge Imitian e eu, juntos. Não quisemos que um falasse, outro ficasse sentado, ouvindo e acolhendo. É claro que, para não fazer confusão, primeiro vai falar o pastor Imitian e depois eu. Mas quisemos ficar um ao lado do outro, para que tudo aquilo que o Espírito sugere, inspira a cada um, passe através da experiência do coração do outro. Então eu fico aqui ao lado dele, bebendo do mesmo Espírito, inflamando o coração da gente com as palavras que saem do coração deste meu irmão Jorge Imitian. Embora em dois momentos diferentes, o Kairos de Deus é um só. Amém. E nós queremos que este momento seja o momento da revelação de Deus para todos nós. Amém. Amém. Do mesmo jeito, eu estarei aqui na segunda parte, quando o bispo Biacin vai compartilhar a palavra, testemunhando visivelmente nossa unidade em Cristo Jesus. Aleluia. Estamos encerrando este encontro de Em Cristo e os organizadores encontraram que a palavra apropriada seria aquela que está em 2 Coríntios capítulo 5, e vou ler novamente os versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de modo que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém. Ontem eu compartilhei com os irmãos que eu nasci em um lar cristão evangélico. E aos 15 anos de idade, experimentei o que a Bíblia chama conversão, a conversão a Cristo. Ter nascido em um lar cristão não me constitui um verdadeiro cristão, sino aquela experiência de novo nascimento, de conversão a Jesus Cristo. E brevemente eu quero dizer como foram aqueles primeiros momentos de minha conversão. O pregador, quando concluiu a reunião, me perguntou: Jorge, você tem entregado sua vida a Jesus? Eu queria sair dessa, queria fugir, e menti, falei uma mentira, e disse a ele: sim, mas estou um pouco frio. Ele disse: Jorge, você não precisa ficar frio. Vem, vamos orar. E me levou a um canto aí do templo. E ele me explicou, não lembro o que. Disse: eu vou orar agora por você, e depois você vai orar também, para pedir ao Senhor uma renovação. Eu não estava frio. Eu estava morto, não estava, estava morto, porque ainda não tinha vida, eu vivia em pecados, praticando pecados. Então naquele momento, quando ele me forçou para orar, eu me senti constrangido. O que vou fazer agora?
porque posso mentir aos homens, mas a Deus, eu comecei assim a inventar uma oração. Disse algumas palavras, algumas frases, mas depois me envergonhei porque estava brincando com Deus. E aí me arrependi verdadeiramente, pedi perdão ao Senhor por meus pecados e experimentei a mudança de minha vida, abri meu coração, Jesus me perdoou, entrou, e esse pastor percebeu que eu estava passando um momento especial, e então ele abriu sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, os versículos 5, a segunda parte dos 5 e 6, e me leu esse texto que está aí, e me disse assim. Vou ler direito essa palavra que ele me leu. Eu estava com 15 anos. Aquele que nos amou e pelo seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. E ele me explicou, tirou de sua pasta, de sua Bíblia, um livrinho que se chama Livro Sem Palavras, que não tem nenhuma palavra. E abriu a primeira página, era preta, só com cores. E disse: Jorge, teu coração estava assim, preto, escuro, em trevas, sujo, por causa de teus pecados. E abriu a segunda página, disse vermelha a segunda página: mas Jesus te amou tanto, que carregou todos os teus pecados sobre seu corpo, e morreu por você na cruz, e derramou seu sangue, e agora Ele te lavou com seu sangue. E abriu a terceira página, branco. Agora teu coração está assim, branco como a neve. Todos os teus pecados foram limpados, porque agora você se arrependeu e se converteu a Cristo. E abriu a última página, era dourado. E se o dia que você mora, já não vai para o inferno, você vai ir para o céu, para encontrar-se com o seu Salvador, Jesus Cristo. Foi uma explicação muito simples, eu entendi tudo com aquele livro sem palavras. Mas depois acrescentou: mas veja o que disse o texto: e nos constituiu um reino e sacerdotes. E me falou: Jorge, agora você é um sacerdote. Aí não entendi nada. Eu, de família armênia, os armênios ortodoxos têm padres. Um sacerdote para mim era aquele que vestia uma batina preta. Eu, sacerdote, eu não consegui entender nada. Compreendi depois, anos depois. Mas aquele não ficou só com a teoria: você é um sacerdote. Ele abriu sua pasta e tirou de lá 4 folhetos que falam sobre a conversão, folhetos de evangelização. E me disse assim: Jorge, agora quando você pega o ônibus para voltar à sua casa, perto de você no ônibus haverá pessoas, e eles necessitam o que você recebeu hoje, a Jesus. Entrega a cada um deles um folheto. Eu pensei: nunca farei isso, porque eu era muito tímido. Mas por respeito guardei aquilo em meu bolso e peguei o ônibus, voltei para casa.
mas meu bolso começou como se houvesse fogo. Eu me incomodei, estava muito afligido, não sabia o que fazer, e finalmente juntei coragem para aliviar-me aquele mal-estar. Tirei o folheto e disse para o que estava a meu lado: sirva-se, Senhor, sirva-se, Senhor. Entreguei. E me perguntou: que? Não, você leia, eu não queria falar com ninguém. E me sentei na janela, na cadeira que estava perto da janela, e eu olhava para fora e orava, mas orava em contra. Eu dizia: Senhor, que ninguém me pergunte nada. E ninguém me perguntou. Deus ouçou minha oração. E assim iniciamos. O que aconteceu? Esse pregador, ainda que eu não entendia a palavra sacerdote, já me colocou de aquele primeiro momento de minha conversão em função sacerdotal. Um ministro da reconciliação. Em sentido prático, o que é um sacerdote? É um ponte entre Deus e os homens. Por isso o Papa se chama o Sumo Pontífice, vem da palavra ponte. Ponte. O primeiro texto na Bíblia que se fala de um sacerdote é de Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, que quando Abraão voltava de resgatar a seu sobrinho Ló, apareceu este personagem e abençoou Abraão. E tinha pão e tinha vinho. E disse que a Bíblia que era sacerdote de Deus Altíssimo. E esse sacerdote foi um ponte entre Abraão e Deus. Recebeu a bênção sacerdotal e Abraão entregou a ele os dízimos. Foi um ponte. Depois, mais à frente, no Antigo Testamento, Deus ordenou a Moisés estabelecer como sacerdote a Arão, irmão de Moisés, e a seus 4 filhos. E de aí para frente se estabeleceu o sacerdócio arônico. Arão e sua descendência foram sacerdotes no povo de Israel. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, a Bíblia revela claramente, segundo aquele salmo messiânico, Salmo 110, onde o pai disse a seu filho: disse o Senhor a meu Senhor, senta-se à minha direita, entretanto eu coloco teus inimigos por estrado de teus pés. E no versículo 4 dice: jurou o Senhor e não se arrepentirá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Arão, sino de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? E aí há uma discussão se é verdadeiramente Melquisedeque foi um homem de carne e osso, porque diz que era rei de justiça, rei de Salém, Jerusalém, Shalom, rei de paz. Se era verdadeiramente uma pessoa, ou aquilo foi uma teofania, que é a manifestação de Deus, que o mesmo Jesus Cristo, o verbo se manifestou, essas manifestações de Deus no Antigo Testamento. De todo jeito, Novo Testamento esclarece, não quem é Melquisedeque, sino que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus não nasceu do linhagem de Levi, donde era Arão e Moisés, sino do linhagem de Judá. E ele é agora consagrado como sumo sacerdote, o ponte entre Deus e os homens. Jesus declarou: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os homens, todos os homens, estamos longe de Deus por causa de nossos pecados. Mas Deus enviou a seu Filho, Jesus Cristo. E Ele é o único caminho, o ponte entre Deus e os homens. Amém? E ressuscitado Jesus se assentou à direita do Pai, como o Salmo messiânico declarava, e foi declarado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor, o único ponte entre Deus e os homens. Agora, o Novo Testamento, o apóstolo Pedro disse também, já limos em Apocalipse, mas veja como diz o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, falando a todo o povo de Deus, a todos aqueles que são de Jesus Cristo, disse assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes de aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu tenho uma boa notícia para você. Você, se está em Cristo, se você é povo de Deus, você é um sacerdote. Quantos dizem amém? A palavra de Deus declara o sacerdócio de todo o povo de Deus. Por quê? Porque em virtude de que somos constituídos sacerdotes? Veja, em virtude não de nós mesmos, sino de aquele que está em nós. Onde está hoje nosso sumo sacerdote? Fisicamente, com corpo ressuscitado, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Pero Ele, por seu Espírito, agora habita em nossos corações. Quantos dizem amém? Por favor, toma tua mão direita, coloca sobre teu peito e fala comigo: Jesus está aqui. Ele está em mim. O sumo sacerdote está aqui. Louvado seja Deus. Amém. E em virtude de sua presença em você, Ele nos tornou sacerdotes, povo santo, nação santa. Para quê? Para que proclamardes as virtudes de aquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Amém? Que é um ponte? É um instrumento que une dois pontos separados. E há no mundo dois pontos separados. Um ponto Deus e outro ponto são as pessoas que estão longe de Deus, que ainda não se reconciliaram com Deus, todavia não se converteram a Jesus. E você está colocado estrategicamente por Deus em aquele bairro onde você mora, para ser um ponte. Naquela fábrica, ou escritório, ou empresa, ou escola, ou instituição onde você trabalha, para lá cumprir teu ministério sacerdotal, ser um ponte entre Deus e os homens. Amém? Você tem um ministério, o ministério de ser ponte.
interceder por os pecadores, por aqueles que estão mal, estão longe de Deus, e também para aproximar-te aos pecadores e convidar a eles, dizendo: reconciliai-vos com Deus, reconcilia-te com Deus. Ele te ama. E falar de amor de Jesus, da palavra de Deus. Você é um sacerdote, um ministro da reconciliação. E nosso texto que temos lido diz: Deus, através nosso, exorta a vocês: reconciliai-vos com Deus. Amém? Você é casa de Deus, você é o escritório de Deus, você é o templo de Deus. Deus habita em você, e através de tua vida Ele quer funcionar como ponte, usando a tua vida, tua voz, tu tempo, tu casa, tu coração, tuas mãos, teus lábios, para que você seja um ponte entre Deus e os homens. Amém? Essa é a tua missão. Hoje meu apelo é esta, querido irmão e irmã, já reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros, agora juntos vamos a evangelizar aos pecadores, aos perdidos, aos que estão longe de Deus. E meu apelo é este: hoje consagra-te ao ministério sacerdotal que Deus te deu. Amém? Quantos dizem amém? Quantos dizem: eu me consagro a meu ministério como sacerdote? Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós dois, irmãs e irmãos, não tivemos tempo para nos prepararmos em conjunto. Mas no tempo deste encontro em Cristo, nos falamos algumas vezes e decidimos de partir da nossa experiência pessoal. Eu também gostaria de iniciar estas minhas palavras com a experiência da minha conversão à unidade. Aproximadamente 30 anos atrás, tive a graça de visitar os lugares de Jesus. A minha alegria era muito grande, porque sempre gostei de ler a palavra de Deus, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. E visitar os lugares para mim era como verificar que tudo aquilo que leio na Bíblia, nos Evangelhos, corresponde historicamente, geograficamente, àquilo que Jesus fez e disse. Foram dias maravilhosos. Porém, não esperava que Deus estivesse à espreita para me pegar de uma forma que eu não tinha preparado. Visitamos os lugares santos e chegou um dia de tarde que nós visitamos a Basílica do Santo Sepulcro. E imediatamente eu fui atraído por aquele lugar onde no chão tem o buraco onde foi enfincada a cruz de Jesus. Me coloquei em adoração, prostrado, e eram aproximadamente as 3 horas da tarde. De repente, eu escuto um culto ao meu lado, imediatamente um outro culto em outra língua,
imediatamente um outro culto em outra língua. E alguém me disse, são as várias igrejas que nesta hora querem fazer todos os dias a memória da crucificação de Jesus. E me explicaram também que ao longo dos séculos aquela basílica foi lotizada, de tal forma que tinha uns poucos metros para os ortodoxos bizantinos, outros metros para os coptos, outros poucos metros para outra denominação oriental. E enquanto eu estava rezando e escutando o culto realizado em línguas diferentes, dividindo a basílica, o chão daquela basílica, de tal forma que era impossível passar de 1 centímetro para o outro lugar e era até proibido, dentro de mim eu experimentei uma dor muito grande, porque imediatamente eu lembrei da palavra do Evangelho que diz que Jesus deu a vida, morreu, para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. E me parecia uma blasfêmia viva, ver que naquele lugar os cristãos não conseguiam nem sequer orar juntos, na hora em que Cristo entregou-se ao Pai por nós, pagando caro preço a nossa salvação. E eu não sei porquê, são aquelas coisas que acontecem, não é? Eu comecei a chorar convulsivamente, senti uma dor enorme dentro do meu coração, e de repente brotou dentro de mim esta oração: Senhor, fazei-me instrumento de reconciliação entre as tuas igrejas. E eu prometi, naquele lugar, de entregar a minha vida para que Deus me usasse como um simples e pobre instrumento para que a unidade pudesse acontecer. E é interessante como Deus prepara as pessoas. Eu nunca me expus na igreja do Brasil. Não é do meu feitio expor-me, fazer propaganda. E de repente, 3 anos atrás, na Assembleia dos Bispos, eu fui eleito, nem sei agora o porquê, nem na hora eu entendi o porquê, como bispo referencial para o ecumenismo e o diálogo interreligioso. E eu senti dentro de mim que podia, ao mesmo tempo, ser a expressão da instituição da igreja, porque Deus tinha me preparado para ser, antes do que um representante de uma igreja, uma pessoa tocada pelo Espírito, a fim de trabalhar, de orar e de dar a vida pela unidade. O nosso irmão Jorge Imitian, ele leu aqueles versículos que motivaram a nossa reflexão ao longo destes 2 dias. E deixou para mim, até porque combinamos, o último versículo, que diz assim: em nome de Cristo suplicamos-vos, reconciliai-vos com Deus. Acabou de expressar de maneira fantástica este ministério da reconciliação. Mas Paulo continua: aquele que não conhecera pecado, e é Jesus, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Qual é a chave da reconciliação?
Qual é a chave da unidade dos cristãos, meus irmãos e minhas irmãs? Não são os conchavos entre igrejas, não são as discussões teológicas somente, não são avanços oficiais e institucionais somente, se antes todos os cristãos, todos os batizados não olharem, não tiverem o seu olhar fixo em nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, que Deus fez pecado. Paulo, na carta aos Gálatas, ele chega a dizer que Cristo se fez maldição por nós, a fim de nos trazer a bênção que pela fé nós temos em Abraão. Portanto, Jesus pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos nos reconciliar. Eu só lembro de 3 momentos ou 3 atitudes deste preço altíssimo. Primeiro, as trevas. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. No entanto, todos os evangelhos dizem que de meio-dia até 3 horas da tarde se fizeram trevas sobre toda a terra e o sol se escureceu. E aquelas trevas nada mais expressavam através da natureza as trevas que Jesus experimentou dentro dele. Ele, que era a luz, se tornou o cego. Ele não enxergou mais. Ele se tornou sem luz, porque a deu para nós, e quem dá perde. Ele se deu para nós. Jesus, ele na cruz experimentou o abandono. No Evangelho de João, Jesus declarou: eu e o Pai somos um. E em outra passagem, 8,16, ele também afirmou: eu não estou só, porque o Pai está em mim e Ele me enviou. No entanto, naquele momento, Jesus, após as trevas e durante as trevas, e como motivação profunda das trevas, experimentou o abandono do Pai. Pai, meu Deus, por que me abandonaste? É um grito, é uma pergunta. Portanto, Jesus foi o órfão, o desamparado, o abandonado por Deus. Experimentou isso na sua alma e no seu coração. E nós sabemos que depois deste porquê, Jesus, dizem os evangelhos de Mateus e de Marcos, deu um grande grito e entregou o Espírito. O grito de Jesus é um som desarticulado, inarticulado. Um grito não diz nada, mas diz muito mais do que muitas palavras. Eu vejo neste grito, sem palavras de Jesus, de certa maneira o grito da humanidade toda, que também está muitas vezes nas trevas. A nossa cultura é a cultura do vazio, da falta de sentido. Aliás, fala-se de noite cultural, sobretudo no nosso ocidente. E esta noite está dentro da noite de Jesus e dentro do abandono de Jesus. Jesus, que era a palavra, se tornou o mudo, porque deu-se como palavra para nós. E por fim, eu gostaria de ligar esta expressão de Paulo com outra que ele pronunciou que ele escreveu na carta aos Filipenses. Filipos era uma comunidade cristã dividida. Ele mesmo, no início, diz: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, e outros por boa vontade. Os primeiros, por rivalidade, é para acrescentar sofrimento às minhas prisões. E aí, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo primeiro faz uma exortação e depois motiva esta exortação com a vida de Jesus. Escutemos. Ele diz,
pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, que é o Pai, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos de acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um o outro superior a si mesmo, nem cuidando cada um do que é seu, mas também do que é dos outros. Por que os cristãos devem fazer isso? E ele aponta: tenham em vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele demonstra este sentimento. De rico que era, se fez pobre, semelhante, igual a Deus, porque filho, ele se despojou. Ele se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O esvaziamento. Jesus se tornou nada. Não tinha um degrau mais baixo do que aquele em que Jesus ficou quando ele estava na cruz. E eu me perguntei, e também fui perguntado certa vez na rádio, mas por que Jesus desceu até aquele último degrau, até o chão do chão? E a única resposta que eu tive é esta: para que ninguém, em toda a história da humanidade, experimentando pobreza, miséria, abandono, pecado, etc., possa dizer: Deus não me compreende. Jesus compreende. Se Jesus não tivesse descido até lá, alguém poderia se considerar fora, mas como ele se abaixou até onde ninguém podia se abaixar, todo mundo pode dizer: ele me entende, Deus me entende. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos chamados para criar a unidade, para realizar a reconciliação, a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Infelizmente, na nossa igreja, talvez também em outras igrejas, nós interpretamos as palavras como se fosse uma resposta ao nosso problema pessoal. Nós devemos, não digo a partir de agora, mas nestes tempos, ampliar e colocar ao plural aquilo que se diz da conversão de cada um e de cada uma de nós. Imaginemos o que é que significa para a nossa Igreja Católica viver no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento com as outras igrejas. Imaginemos o que é que significa para a nossa igreja: não façam nada por competição e vanglória, mas com humildade, julgando as outras igrejas superiores a nós mesmos. Imaginemos o que é que significa para cada igreja, se ela se colocar nesta atitude de obediência ao Espírito que fala para outra igreja, feita de cristãos batizados como nós, e que tem algo a dizer para nós, e nem cuidando cada uma igreja apenas do que é seu, mas também o que é dos outros. Aí nós vemos como a partir deste esvaziamento de Jesus, realmente cada um de nós é chamado a esvaziar-se, a se colocar no último lugar, a sentir a outra igreja, o outro irmão na igreja como irmão mesmo, e portanto tirar tudo aquilo que pode de certa maneira embaçar aquele relacionamento que deve ser transparente entre nós. Mas Jesus não terminou a sua experiência na cruz e no sepulcro. Jesus escolheu para si
a descida até o fim. É isso que Jesus quis. Disto não tem dúvida. A trajetória de Jesus foi uma trajetória de descida. Pai, eis-me aqui. E portanto ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz, num esvaziamento total. São Pedro, porém, no dia de Pentecostes, está escrito nos Atos dos Apóstolos, ele diz: Deus não podia deixar que o justo e santo experimentasse a corrupção. Por isso Paulo diz: Deus soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, sobre a terra e debaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu concluo estas minhas palavras fazendo uma interpretação. Jesus Cristo é o Senhor, que nós o queiramos ou não queiramos. Ele é o Senhor. O Pai o fez Senhor. Porém, este senhorio de Jesus ressuscitado, que o Pai ressuscita, reergue, eleva, eu creio que terá um esplendor maior se todas as igrejas, todos os batizados, proclamarem que Ele é o Senhor, abraçando-se, perdoando-se, considerando-se cada um superior a nós, de forma que o Senhor resplandeça na nossa humilhação. E queríamos concluir então este em Cristo com estas palavras que nos dão a certeza de que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai, porque nós lhe damos esta glória pelo nosso perdão, a nossa reconciliação e a nossa unidade. Assim seja. Amém. Aleluia. Pronto. Deus é bom. Quem diz amém? Gostaria de, em nome de toda a equipe do Em Cristo, agradecer do mais profundo do coração a todos os irmãos que estiveram servindo nesse dia, na equipe, na recepção, nos trabalhos de partilha, aos nossos preletores, especialmente a Dom Biazin e a Jorge Emitian, nessa tarde, nos deixando essa linda mensagem eclesial que toca o mais profundo dos nossos corações. Obrigado por esse direcionamento que é vida para nós, que nos transforma. Tomo a liberdade de ler aqui um trechinho pequeno da carta do Papa Francisco, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, quando fala do diálogo ecumênico. Ele diz assim: devemos lembrar-nos que sempre que somos peregrinos e que peregrinamos juntos. Para isso devemos abrir o coração ao companheiro de estrada sem medos nem desconfianças e olhar primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus. O abrir-se ao outro tem algo de artesanal. A paz é artesanal. Dada a gravidade do contratestemunho da divisão entre os cristãos, torna-se urgente a busca de caminhos de unidade. O Em Cristo é uma proposta nesse sentido. São tantas e tão valiosas as coisas que nos unem.
E se realmente acreditamos na ação livre e generosa do Espírito, quantas coisas podemos aprender uns dos outros. Não se trata apenas de receber informações sobre os outros para os conhecermos melhor, mas de recolher o que o Espírito semeou neles como um dom também para nós. Nesse sentido também, eu concluo agradecendo de um modo especial ao Sistema Canção Nova de Comunicação, que nos proporcionou uma grande salva de palmas, que nos proporcionou esse momento de graça que nesse domingo pôde ser partilhado com milhões de pessoas pelo mundo todo. E esse sempre foi um propósito do coração do Monsenhor Jonas, desde as primeiras equipes de serviço da renovação no Brasil, sempre participando com irmãos de outras igrejas. E hoje, com mais maturidade, com mais visão, o Senhor nos permitiu ter esse momento aqui onde nascemos, aqui nesse ninho que nos trouxe. De maneira que agradeço a todos os que contribuíram para que isso acontecesse. Agradeço a vocês que de casa nos acompanham. Obrigado por sustentar o Sistema Canção Nova de Comunicação, permitindo que a palavra de Deus esteja no ar 24 horas a serviço da boa nova de Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!